Bom dia, desculpa, tivemos alguns problemas técnicos, mas agora estamos ao vivo e retomando aqui a nossa live. Bom dia, quero saudar todas e todos os assistentes sociais de Goiás e estudantes de serviço social dos demais estados que nos acompanham pelo Facebook e o canal do YouTube do CRES Goiás. Infelizmente, esse ano, nós não podemos fazer a nossa semana do e da assistente social, devido a essa pandemia que assola o mundo, de forma presencial, como acontece todo ano na capital, e o simpósio de serviço social que acontece nos núcleos de bases, no CRES, no interior do estado, de forma descentralizado. Como necessitamos seguir as recomendações da OMS, do Ministério da Saúde, decretos do governo do estado de Goiás e da Prefeitura de Goiânia, bem como no nosso Conselho Federal de Serviço Social, que em razão da necessidade de isolamento físico, não se faça eventos presenciais com aglomeração nesse terrível momento de pandemia do novo coronavírus Covid-19. Bom, vamos retomar agora, seguindo esse momento de comemoração e reflexão sobre o 15 de maio, dia da e do assistente social. Teremos um debate com o tema Projeto Ético Político Profissional, liberdades democráticas e atribuições da e do assistente social em tempos de pandemia. A live terá como debatedoras as assistentes sociais e professoras doutoras da Escola de Serviço Social da UFRJ, Sara Granman e Ivanete Salete Boschetti. E vale ressaltar que essa programação faz parte das comemorações pelo Dia da e do Assistente Social, que neste ano tem como mote nacional: trabalhamos em vários espaços, sempre com a população. Serviço social, conheça e valorize essa profissão. Em instante, as debatedoras irão iniciar suas falas. Muito obrigada por estar conosco nessa manhã do dia 13, onde nós comemoramos o Dia da e do Assistente Social, que acontece no dia 15 de maio. Bom dia. Bom dia a quem está nos seguindo na live. Bom dia a quem está no estúdio. Bom dia, Ângela. Bom dia, Ivanete. Obrigada pelo convite, Ângela. E ao agradecer a você, agradeço e envio um abraço a todos os assistentes sociais, a todas as assistentes sociais que estão conosco nessa conversa. Muito bem. Eu, na divisão que nós mais ou menos estabelecemos, a professora Ivanete e eu vou fazer uma introdução aqui sobre a crise econômica, um pouco do Estado, e tenho 20 minutos, não é isso? Sim. Aí espero que a Ângela me avise aos 15, para que eu comece a fazer o fechamento. Muito bem. Então, qual é a situação de nosso país hoje? A situação do nosso país é uma das mais terríveis do mundo. Estamos nos tornando o epicentro do Covid-19, desta terrível pandemia, e também não é só uma questão que ocorre no Brasil, nem só a crise sanitária e nem só a crise econômica. Crise econômica é hoje uma realidade mundial, internacional, mas aqui no Brasil e em alguns poucos países, a Covid-19 é agravada muito
por conta das formas como o governo, especialmente o governo de Bolsonaro, tem resolvido atuar sobre a crise. Ao tempo que para nós a consigna dos dias atuais é salvar vidas e o lucro não é maior do que a vida, para o governo o lucro é maior do que a vida e ele não parece, o seu representante maior, nem um pouco interessado em salvar vidas. A crise econômica, ela é anterior à crise Covid, à crise sanitária. No Brasil, nós, além de termos uma crise econômico-social, combinada com a crise sanitária, nós temos também uma crise política que a todos os dias, e esta é uma forma, me parece, da política assumida por Bolsonaro, é como se estivéssemos numa montanha-russa. E essa forma é uma tática, essa forma de instabilidade social e política e econômica e sanitária parece ser a forma específica como o presidente tem conseguido a cada dia uma nova crise e a cada dia se recompor, porque ele tem conseguido se recompor e continuar a sua escalada de extermínio, de genocídio da população brasileira, que hoje já passamos de 12.400 pessoas. Ao tempo que nós estamos falando, já deve ter muito mais gente que foi a óbito. Quem é essa gente que tem ido a óbito? A crise sanitária no Brasil já toma características particulares em relação ao mundo. A crise sanitária no Brasil, o Covid-19, tem sido uma questão de classe social no Brasil. Por quê? Porque se ele começa com os ricos que fizeram as suas viagens internacionais e trouxeram a contaminação para cá, hoje morre-se mais nos bairros populares e de trabalhadores e nas favelas do que nos grandes no sentido de ricos bairros do Brasil. Então, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Fortaleza, no Recife, nas cidades que estão mais graves, já se pode delinear com segurança que a crise sanitária no Brasil, tomou uma forma de uma crise de classe social. E parece ser por isso que os governantes estão pouco interessados em salvar vidas, porque a perspectiva do governo já era de que morressem entre 30 e 300 mil pessoas quando ele anunciava a candidatura, e nós temos de lembrar disso. Mas a crise econômica ela é anterior à crise sanitária. E ela é anterior à crise sanitária. Eu vou reproduzir uns dados que eu mencionei em outra live, porque todo mundo sabe que estudar e produzir conhecimento não é um artigo por dia, não é? Então, não estamos numa linha de montagem, eu vou passar os mesmos dados, porque acho que eles são muito importantes e dão uma ideia de para quem é a crise, e o modo como a crise se expressa para as diferentes classes sociais. Então, começaria por dizer o seguinte: a crise não começa em 20, e muito menos no dia 11 a crise no Brasil, a crise econômica no Brasil, não começa no dia que a OMS, tão atacada por este governo, decreta que o Covid-19 é uma pandemia, no dia 11/3. A crise econômica brasileira, ela já estava instituída e estabelecida com grande intensidade no ano de 2019. O número de desempregados no ano de 2019 chegou a 12, há outras avaliações que falam em 14 milhões de pessoas. Mas os ricos no Brasil tiveram um dos seus melhores anos. E o Brasil, vejam vocês, numa pesquisa que o Credit Suisse, que é um dos maiores bancos de milionários do mundo, fez e disse que o Brasil hoje é o 6º país do mundo com mais ricos, com mais milionários em dólares. Hoje o dólar está 5,8 no oficial. Então, é pessoa que tem pelo menos $1 milhão que pode ser considerada milionária por essa
composição feita pelo Credit Suisse. E o Brasil ocupava o 6º lugar e estava atrás apenas dos Estados Unidos, do Japão, da China, da Alemanha e da Holanda. O 6º lugar tinha no país, em 2018, 217 mil milionários com 1 a mais milhões de dólares. Em 2019, esse número cresce. Veja, é um ano de crise e o número cresce, o número de milionários cresce. Passa de 217 para 259 mil milionários. Isso quer dizer que no Brasil, durante a crise em que produziu morte, fome, desemprego, sofrimento para a classe trabalhadora, os ricos aumentaram em 42 mil milionários com mais de 1 milhão de dólares. Isso quer dizer, como disse o professor Zé Paulo Neto, uma crise só pode, agora sou eu, não é o professor Zé Paulo Neto, vou fazer a introdução antes de repeti-lo, uma crise só pode se constituir numa saída para a classe trabalhadora se ela estiver organizada e tomar o protagonismo para mudar a vida. Se não, uma crise, o que vem pós-crise, e agora é o professor Zé Paulo Neto, na sua live dessa semana, o que vem depois de uma crise é mais acumulação, é mais capitalismo, é mais desigualdade social. Num ponto é mais acumulação de riqueza para os capitalistas e no outro ponto é mais desemprego, mais morte, menos proteção, mais sofrimento, mais fome, mais miséria para a classe trabalhadora. Nesse sentido, é importante também dizer que no Brasil a Covid-19, a pandemia, não se transmuta como tragédia para todos. Se transmuta como tragédia para as famílias e os entes desses 12.400 mortos, se transmuta como tragédia para nós que compomos a classe trabalhadora. Para a burguesia, o Covid-19 está sendo uma oportunidade ímpar para processar mais lucros. E como que nós podemos aferir uma afirmação tão dura como esta, tão dramática como esta? Mais de 30 projetos já foram aprovados na Câmara, no Congresso Nacional. Entre esses mais de 30 projetos aprovados na Câmara Nacional, no Congresso Federal, desde que começou a crise sanitária no Brasil, todos eles ou priorizam uma desestatização do Estado, redução de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e transferem fundo público, que tanto Iva como eu estudamos, fundo público que é formado pela contribuição da classe trabalhadora, sobretudo, transferem fundo público para os capitais. O Covid, então, tem sido um espaço de possibilidades para os capitais, e é por isso que uma parte dos grandes capitais, daqueles capitais que estão acima dos 100 milhões de dólares nessa lista, para os grandes capitais, não tem sido tão imediata a pressão para que a situação de isolamento social acabe. A minha hipótese é que eles estão pressionando menos, porque eles estão recebendo mais do fundo público, e ao passo que esses grandes capitais recebem mais do fundo público, nós temos de receber menos. É isto que se chama ajuste social. Retirar direitos sociais, retirar a partilha mínima do fundo público para prover a classe trabalhadora de melhores condições de vida e de trabalho e transferir esta parte que nos tiram para os capitais. Esta tem sido a forma, o Estado nisso tem um papel fundamental. Por quê? Há uma outra parte dos capitalistas que estão preocupados em que se abram os negócios, o comércio, que se abra e que se continue a produzir. Esta parte dos capitais precisa que a produção de mais-valia, todos precisam, mas esta de modo mais contundente, que a produção
se realize na venda das mercadorias. Então, é preciso abrir o comércio do ponto de vista dos capitais. Ao mesmo passo que abrir o comércio do ponto de vista dos trabalhadores e das trabalhadoras é mais morte, é mais sofrimento, é mais produção de desigualdade. Por quê? Mesmo que seja muito difícil, e o isolamento em favelas, em palafitas, em conjuntos habitacionais, que não têm um espaço adequado de respiração, de circulação de ar, e que as pessoas moram em um número grande em cada habitação, mesmo assim, a saída para preservar vidas é, agora, políticas sociais distribuídas com generosidade. Por quê? No mínimo porque nós já estamos pagando por elas. O ajuste está sendo feito sobre o nosso trabalho. O ajuste está sendo feito sobre os nossos direitos. Da PEC 10 de 2020, aprovada na semana passada, esta PEC gerará para estados e municípios, para os entes federativos, cerca de 120 bilhões de reais. Para o enfrentamento da pandemia, desses 120 bilhões de reais, apenas 10 bilhões seriam assim distribuídos. 7 bilhões para os estados e 3 para os municípios. Isso desaparelha, isso não torna possível, isso não torna exequível a construção de uma política social que vá proteger aqueles e aquelas que estão desempregados, que estão na situação mais limite da vida, porque não tem comida, porque estão em bairros muito populosos e com habitações muito precárias. A parte mais substantiva da PEC 10-20 vai para obras, que também poderá alimentar a economia, produzindo obras, mas essas obras serão feitas agora para que as pessoas vão trabalhar nelas e se expor ao contágio e cada vez difundir mais mortes. Técnicos importantes do estudo da saúde, infectologistas, que têm feito os estudos sobre as possibilidades, seguidas as regras do presidente da República, de chegar a um contágio de 70% da população brasileira, algo em torno de 150 milhões de habitantes, com uma taxa de mortalidade que não chegaria, segundo o presidente, menos de 1%, nós já teríamos, em 150, teríamos milhões e milhões de pessoas mortas. No estado de São Paulo, um articulista nesse final de semana disse que aqui, supõe que aqui, com dados também da ciência, e a ciência está sendo muito atacada nesse período, né, como se fosse algo desnecessário à vida, que podemos chegar a 8 milhões de mortos. 8 milhões de mortos 200 milhões de pessoas com 8 milhões de mortos, 210 milhões de pessoas nesse país com 8 milhões de mortos, é uma tragédia que nem as guerras propiciam com este alcance. Agora, 12 mil pessoas não importam? 12 mil pessoas importam muito. Uma pessoa que tivesse morrido, como em 2 ou 3 países do mundo, já seria o suficiente para girarmos todo o fundo público para a proteção das pessoas. E esta proteção, como anda no Brasil? A Iva vai tratar isso com muito mais propriedade do que eu. Como anda essa proteção? 5 minutos, está bem. Como anda a proteção no Brasil? A proteção tem sido muito seletiva e muito desigual. Ficamos sabendo ontem que 200 mil militares receberam, parece que como prioridade, o benefício emergencial de R$600. E como estão as outras pessoas? Em intermináveis filas, e intermináveis tentativas nos celulares e nos programas em frente à Caixa Econômica, como tentativa de permanecer vivo,
permanecerem vivas nessa tragédia. Provavelmente, essa parte da tropa que recebeu os R$ 600, que são quase 200 mil pessoas, são pessoas que têm, provavelmente, rendas no nível de 1 a 5 salários mínimos, talvez. Talvez sejam as de 1 salário mínimo. Agora, por que essas recebem com prioridade e as outras que não têm nada de renda não recebem? Porque esse aceno à tropa me parece uma das políticas de sustentação que o governo Bolsonaro tem construído para permanecer no poder. Então, enquanto isso, milhões de pessoas se cadastraram e não conseguem passar de determinado espaço, de determinado local, de determinada parte do seu cadastramento nesses aplicativos. Isso tudo dito de modo meio atropelado, em 20 minutos não dá para fazer um aprofundamento como seria necessário sobre a crise econômico-social e sobre a crise sanitária, mas é importante que se diga, o Covid não tem sido tratado pelo governo brasileiro, pelo Estado Nacional, como algo que demonstre que importa a vida das pessoas. As políticas de genocídio, as políticas de morte, as políticas de incentivos a carreatas, a manifestações não são grandes amontoados, né? Porque vimos que são 3.000, 4.000 pessoas no máximo em Brasília, mas essas pessoas juntas já potencializam um contágio e uma contaminação gigantesca, e que os hospitais, decorrentes de todas as contrarreformas na Seguridade Social que foram feitas desde a Constituição até agora, estão menos providos de possibilidades de atendimento. Os hospitais públicos, que têm muita excelência, a pesquisa pública, a pesquisa científica pública, que tem excelência no Brasil, as universidades públicas, que são as que fazem pesquisa nesse país, estão sendo sistematicamente, desde 1988, destruídas. Um governo destrói um pedaço, o outro aprofunda, o outro aprofunda, o outro aprofunda, e chegamos a esse tempo em que os hospitais públicos têm salvado muitas vidas. Os hospitais públicos têm feito com os seus trabalhadores, aqueles e aquelas que estão na linha de frente, e há um contingente muito grande de mulheres que estão na linha de frente, sendo médicas, sendo faxineiras, sendo o pessoal da limpeza, o pessoal que cuida da alimentação, sendo as enfermeiras, sendo as assistentes sociais, que estão na linha de frente, têm, por seus esforços e por sua dedicação à vida e à população brasileira e à classe trabalhadora brasileira, essas trabalhadoras e esses trabalhadores têm feito muito mais do que poderiam com as condições absolutamente precarizadas que têm. Quando sairmos desta pandemia, 30 segundos, quando sairmos desta pandemia, devemos sair com a clareza de que um país não funciona sem a sua classe trabalhadora. Um país não produz riqueza se os trabalhadores e as trabalhadoras não estiverem trabalhando. E se somos nós que tudo produzimos, que produzimos toda a riqueza, ela precisa ser, no mínimo, redividida. Redividi-la significa dizer políticas de trabalho, políticas de seguridade social e chega de ajuste para os capitais. Obrigada. Muito obrigada, professora Sara. Foram brilhantes a sua contribuição nesse momento e as reflexões trazidas de que o país não produz riqueza sem a classe trabalhadora. Realmente, nós somos muito importantes para todo esse momento. A gente tem que tirar isso. A classe trabalhadora é a força de tudo, a força motriz de tudo.
Quero passar agora a fala para a professora Ivanete, para suas brilhantes contribuições para conosco nesse momento. Muito obrigada, agradeço muito a sua participação, bem como a participação da professora Sara. Lembrando que já tem anos que eu instigo ela para que esteja aqui conosco, né? Então, eu agradeço muito por vocês terem aceitado esse convite. É um aprendizado para todos nós, nesse ano, a gente fazer as nossas históricas celebrações ao Dia do Assistente Social dessa forma, à distância, mas juntinhos, né? Com o afago do encontro que não é presencial, mas que não deixa de ser um encontro. Então, eu queria primeiro dar bom dia a todos que estão, a todas que estão nos ouvindo, a toda a gestão do CRES, a querida Sara, que está partilhando esse debate comigo hoje, e começar dizendo assim, primeiro um agradecimento, né, a todo o conjunto, mas especialmente aqui nessa live ao CRES de Goiás, que manteve, né, essa nossa tradição tão importante de reflexão coletiva, ainda que nessa conjuntura tão dura, como a Sara já colocou, e que muitas vezes nos tira a energia, nos tira o ânimo. Então, o CRES, né, essa gestão que está saindo, que está se encerrando, manter o debate, buscar as pessoas, vencer essas dificuldades tecnológicas, é muito importante para que a gente saiba que a gente segue junto, né, apesar dos pesares. E também fazer aí uma saudação à gestão que está assumindo, né? Infelizmente, pelas questões tecnológicas, não foi possível fazer essa transmissão aqui agora, mas eu queria saudar essa gestão que foi eleita, que está assumindo o CRES, que não foge da luta, que segue aí assumindo, né, sempre com muito compromisso ético-político, as nossas entidades, os CREs, os CEFES, então uma saudação muito especial aí às gestões que dedicam, né, muitas horas do seu dia na militância para o conjunto CEFES-CREs e, por extensão, a todo o serviço social, né? Queria fazer uma saudação muito especial aos assistentes sociais, às assistentes sociais, não só os que estão nos ouvindo, mas as quase 180 mil assistentes sociais do Brasil, por essa garra, por essa convicção de que a gente tem que seguir firmes e fortes na luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora, na qual fazemos parte. Especialmente assistentes sociais da saúde e da assistência social, que nesse momento estão sendo muito exigidos, estão sendo muito demandados, e que estão cotidianamente colocando suas vidas em risco, né? Então, eu acho que não dá para começar uma live sem fazer uma saudação especial a todas essas pessoas, assistentes sociais, que é isso, que não fogem da luta, né? A Sara já preparou aí o terreno da discussão da crise, dessa importante reflexão que ela traz, de que nós não devemos nos iludir com esses liberais que de um dia para o outro parecem ter se transformado em menos liberais e que passam a defender aí um SUS público, um auxílio emergencial, depois de ter destruído as políticas sociais no Brasil. E nesse debate me coube exatamente fazer essa reflexão um pouco do projeto ético-político e das atribuições privativas dos assistentes sociais nessa conjuntura de pandemia. E eu começaria dizendo que talvez possa não ser uma novidade, né, para quem está nos assistindo, mas acho que é muito importante a gente reiterar todo o tempo que dos quase 180 mil assistentes sociais que estão inscritos nos CREs, que trabalham regularmente, eles estão exatamente desenvolvendo suas atividades profissionais, suas competências e atribuições privativas, conforme está estabelecido na nossa lei de regulamentação, eles atuam majoritariamente nas políticas sociais. São 95% praticamente desses profissionais que atuam nas políticas sociais, ou seja, na prestação de bens e serviços sociais, no acesso a direitos sociais, na garantia dessas condições e dessa mediação necessária para o acesso aos direitos sociais, e desses 95%, a maioria trabalha na Seguridade Social, ou seja, nas 3 políticas da Seguridade Social.
exatamente na saúde, na assistência e na previdência, e depois os demais campos socioprofissionais, né? E a gente sabe que do conjunto das políticas sociais no Brasil, desde a Constituição de 88, é exatamente a Seguridade Social a que mais vem sendo desmontada, é a que mais vem sendo desmantelada. Ou seja, a gente vive esse paradoxo profissional. Nós crescemos muito profissionalmente, né, do ponto de vista do crescimento da formação, mas de uma formação muitas vezes sem qualidade, né, com essa expansão dos cursos presenciais e também à distância, o que nos leva também a uma ampliação da intervenção profissional no campo das políticas sociais, né? Então, nós aumentamos muito a atuação na saúde, na assistência, na previdência, no sócio-jurídico e também em outras políticas sociais, mas em menor acesso do ponto de vista do exercício profissional. Só que esse paradoxo de um aumento quantitativo de inserção num contexto de destruição das políticas sociais, nos colocam como assistentes sociais no que eu venho chamando de fio da navalha da intervenção profissional. Fio da navalha por quê? Porque nós atuamos majoritariamente nessas políticas sociais em condições de trabalho objetivas e subjetivas absolutamente destruidoras do ponto de vista não só das condições objetivas, mas das condições subjetivas. Então, nós temos, muito antes dessa pandemia, as condições de trabalho nessas três políticas, mais especialmente na saúde, na previdência e na assistência, não são muito díspares entre elas, mas condições de trabalho que desqualificam o trabalho profissional, que não asseguram nem as condições básicas de reprodução da vida dos próprios trabalhadores e trabalhadoras assistentes sociais. Então, se na previdência e na saúde nós temos melhores condições de trabalho, com concursos públicos, com melhores salários, com jornadas, sobretudo na saúde, mais reduzidas, no campo da assistência social, a gente sabe que as condições de trabalho reiteradamente vêm sendo denunciadas como condições de trabalho de baixíssimos salários, de ausência das condições técnicas e éticas de realização do trabalho, de elevada rotatividade profissional, ou seja, de ausência de estabilidade, de elevada manutenção apenas de contratos temporários, o que faz com que assistentes sociais tenham que ter 2, às vezes 3 tipos de contratos de trabalho para conseguir garantir as condições de sua reprodução e de suas famílias. Nós temos, portanto, condições objetivas, né, de realização do trabalho, que são condições não só desiguais do ponto de vista das políticas, mas desiguais também do ponto de vista do espaço de inserção. Então, se nós temos no governo federal melhores condições do ponto de vista de salário, do ponto de vista de realização de concurso, a gente sabe que no âmbito onde essas assistentes sociais mais estão inseridas, que são as prefeituras municipais, que é o espaço municipal, essas condições de trabalho são ainda muito mais degradadas, muito mais precarizadas, e é onde estamos majoritariamente. Então, majoritariamente, os assistentes sociais enfrentam cotidianamente, já muito antes da pandemia, condições de trabalho que não asseguram a realização de fato das nossas competências e das nossas atribuições privativas, conforme estão nas nossas legislações, conforme estão em todas as orientações do conjunto Cefes-CREs. Mas essas condições se agravam ainda muito mais nesse contexto de pandemia. Se agravam muito mais, não só pelo que a Sara já colocou, mas porque também nesse contexto de pandemia, eu acho que a gente tem que colocar 2 elementos importantes. Primeiro, as condições já não eram condições que assegurassem a realização do trabalho com qualidade, e isso vai se degradando por 2 formas. Primeiro, porque há um aumento da demanda. Então, tem havido um aumento de demanda pelo trabalho profissional, seja na saúde, seja na assistência social, que são considerados aí trabalhos e atividades essenciais, e, ao mesmo tempo, com instituições que não só não garantem todas as condições necessárias para a realização do trabalho com segurança,
como os equipamentos de proteção individual, os equipamentos de proteção coletiva, a reorganização das rotinas de trabalho, e que muitas vezes colocam os profissionais em situação de insegurança profissional, mas também o aumento de demanda pela destruição anterior dessas políticas com a recorrente redução não só dos recursos públicos, mas redução também da realização desse trabalho com condições. Então, nós temos aí, nesse contexto de pandemia, eu, infelizmente, acho condições muito piores de realização das nossas competências e das nossas atribuições profissionais do que a gente tinha antes. E com um agravante, com a dificuldade e, às vezes, impossibilidade de lutarmos contra isso, pela impossibilidade de nos reunirmos, pela impossibilidade de fazermos manifestações, pela impossibilidade de nos articularmos com os usuários, que são os usuários dos trabalhos que desenvolvemos cotidianamente e com os quais muitas vezes não temos nem condições de manter um contato remoto, né? A gente sabe que o trabalho remoto vem sendo uma das grandes demandas dos assistentes sociais para os CREs e para os CEFEs, isso ainda não está regulamentado, mas é quase imposição desse momento atual. Então, como repassar a informação à distância? Como ter acesso a famílias que não têm a mínima condição de acesso por via remota a informações, à internet, até o auxílio emergencial, como a gente tem visto com essas longas filas. Então, nós trabalhamos cotidianamente nesse limiar, desse paradoxo entre um aumento de demanda dos usuários e uma dificuldade cada vez maior de exercer nossas competências e atribuições profissionais, que, lembro, as principais são exatamente a construção de mediações importantes para acesso aos direitos. Como assegurar o acesso aos direitos se a gente tem menos condições de trabalho, menos recursos, menos possibilidade de relação com esses usuários que demandam o nosso trabalho? Então, nós temos aí um projeto ético-político profissional, que eu acho que nunca é demais a gente reforçar, que é um projeto ético-político que ele tem duas dimensões fundamentais. Ele tem uma dimensão que é de um projeto profissional, né, que é um projeto profissional que tem como princípio, que tem como valor, princípio, a realização do trabalho com qualidade para os usuários, na perspectiva do acesso aos direitos, de acesso aos serviços públicos, mas que essa realização do projeto profissional com qualidade requer todas essas condições objetivas que estão sendo suprimidas dia a dia e cotidianamente. Mas o nosso projeto ético-político profissional tem uma outra dimensão, que é uma dimensão de um projeto societário, que é de construir mediações e inserção nas lutas da classe trabalhadora, na perspectiva de ir muito além do projeto profissional, na perspectiva de participar e reforçar as lutas da classe trabalhadora para que possamos efetivamente ter uma perspectiva de construção de uma sociedade não capitalista, porque no capitalismo o serviço social, vive esse paradoxo, que é um paradoxo que, na minha avaliação, ele é impossível suprimi-lo, que é o paradoxo de assegurar bens e serviços sociais e mediar o acesso aos direitos que fazem parte da própria estrutura de produção e reprodução do capitalismo. Então, as políticas sociais, os direitos que são garantidos pelas políticas sociais, elas se colocam nesse lugar de assegurar a reprodução não só da classe trabalhadora, mas também a reprodução do capital. Quando o fundo público é utilizado numa previdência para garantir a aposentadoria, para garantir o auxílio-desemprego, para garantir a assistência, é uma forma de assegurar a reprodução da classe trabalhadora para que ela se disponibilize, para que ela esteja disponibilizada para o capital, né? Então, a gente sabe disso, mas, ao mesmo tempo, é fundamental que esses direitos e essas políticas sociais não sejam só o repasse desses bens e serviços necessários à reprodução objetiva da vida. Esses bens e serviços, eles são também importante materialidade de fomentação da organização política, de fomentação da consciência crítica sobre o sentido da produção e da reprodução do capital. E quanto mais nós conseguirmos transferir recursos públicos
quanto mais nós conseguirmos utilizar parte do fundo público, uma parcela cada vez maior do fundo público, para os direitos e as políticas sociais, mais nós estamos atuando nesse paradoxo, que é o paradoxo do nosso trabalho, que é o paradoxo da nossa intervenção. Então, que é uma contradição que não podemos, que é insuprimível no capitalismo. No capitalismo não tem como a gente desconsiderar que o nosso trabalho, que a participação na garantia das políticas sociais, elas fazem parte dessa dinâmica do modo de produção capitalista. Nunca podemos esquecer isso. Por outro lado, não podemos negar a importância e a necessidade de atuarmos cada vez mais na ampliação e universalização desses serviços, desses bens públicos e dessas políticas sociais, mesmo tendo a consciência que nós não conseguiremos universalizar as políticas sociais no capitalismo como direito social. A gente sabe disso, isso é uma consciência que a gente não pode negar ou deixar de avaliar todo o tempo. Então, do ponto de vista do nosso projeto ético-político profissional, eu acho que se o projeto profissional é essa mediação importante para aumentar, né, a participação da classe trabalhadora no acesso aos bens e serviços públicos, aos direitos sociais, do ponto de vista do projeto societário, esse projeto profissional não pode se descolar de uma perspectiva de luta anticapitalista, ou seja, as nossas atribuições privativas, elas não podem se encerrar nelas mesmas, elas não podem se encerrar somente na emissão dos pareceres, somente na elaboração de planos de intervenção, de relatórios sociais, de reuniões com famílias. Essas nossas atribuições privativas têm que ser mediações fundamentais para reforçar aquela dimensão do projeto ético-político, que é um projeto societário não capitalista. Ou seja, as nossas atribuições têm que ter não só esse sentido, ter essa direção, mas não perder jamais isso de vista. E aí, nesse sentido, é fundamental que a gente não perca o rumo, é fundamental que a gente não saia jamais daquela direção ética, técnica, política, teórica, que está presente nos nossos valores e princípios que estão no nosso Código de Ética Profissional. Porque as nossas atribuições profissionais, sem os valores e princípios que estão no Código de Ética Profissional, se tornam mero tecnicismo, se tornam meras técnicas que são a reprodução, a reiteração cotidiana de atividades que não têm um sentido para além delas mesmas. E neste momento de pandemia, o que nós temos visto, inclusive, são demandas aos assistentes sociais para que realizem atividades que não são de atribuição do assistente social, que não fazem parte do rol das competências e atribuições profissionais, e muitas vezes atividades que são meramente administrativas, atividades que não têm nenhum sentido do ponto de vista mais geral do que é a nossa profissão, que não tem nenhum sentido com as atividades de natureza educativa que a nossa profissão tem, né, dentro daquela perspectiva de ser não só uma profissão de gestão de bens e serviços, mas uma profissão que tem uma forte e importante dimensão política na relação com as organizações da classe trabalhadora, com o desenvolvimento da consciência crítico-política. Então, nesse sentido, eu acho que mais do que nunca, para ir finalizando aí dentro desse tempo, a gente tem que entender que atribuições privativas só têm sentido, mesmo num contexto de pandemia, se elas não se dissociarem dos princípios e valores do Código de Ética Profissional. E eu queria falar rapidamente do que eu, não de cada um, porque a gente não tem tempo, mas rapidamente dos que eu considero mais essenciais. É mais do que nunca fundamental que nessa pandemia a gente não abra mão da problematização, da discussão e do reforço ao princípio de defesa das liberdades democráticas. Porque, na verdade, nós estamos num movimento de criminalização, que é um movimento de criminalização, mas só das lutas da classe trabalhadora. Ou alguém viu os bolsominions que estiveram essa semana toda lá no Congresso,
ou lá no STF, ou lá no Palácio do Planalto, serem reprimidos, receberem bomba de gás, ou as suas barracas serem retiradas do Congresso. Mas nós não, nós, classe trabalhadora, levamos bombas de gás, nós não podemos minimamente nos expressar que nós somos duramente reprimidos. Então, lutar pelas liberdades democráticas não significa só o direito à expressão, o direito à livre manifestação, significa lutar firmemente pelo direito à organização da classe trabalhadora, né? E lutar contra essa criminalização do pensamento de esquerda, que cada vez mais vem nos discursos desse governo genocida, desse governo, na verdade, que é um ditador, mesmo que a gente não tenha tido ainda um fechamento de regime dos moldes de 64, mas que é cotidianamente um difusor de ações que são fascistas, de ações que são absolutamente negadoras, né, das liberdades democráticas. Da mesma forma, os direitos humanos, a defesa dos direitos humanos é fundamental, não só nos discursos, mas na nossa intervenção profissional, também nesse período de pandemia, porque é também na pandemia que a discriminação mais se revela. Se revela, por exemplo, nos dados que a Sara trouxe, o maior índice de letalidade no Brasil é da classe trabalhadora, que vive em periferia, que vive nas favelas e, sobretudo, da população de homens e mulheres negros que sofrem discriminação e opressão cotidiana. Também não podemos abrir mão das nossas atribuições privativas de defesa, de garantia dos direitos da saúde, da previdência, da assistência, né, que a gente está falando mais da Seguridade Social, ainda que a gente saiba que a universalização não vai acontecer, mas ela tem que ser um horizonte de defesa em nome do princípio da ampliação do acesso à riqueza socialmente produzida, porque a partilha do fundo público, a ampliação do fundo público para essas pessoas é uma forma de partilha do fundo público e que, como a Sara colocou muito bem, nesse momento de pandemia, e desde a crise, do golpe de 2016, está havendo uma expropriação do fundo público por meio da redução dos direitos e das políticas sociais, e uma transferência desse fundo público para o capital, especialmente o capital financeiro, com mais de 1 trilhão sendo assegurado para salvar os bancos, com a compra de títulos podres, como foi aprovado com o orçamento de guerra, e apenas 10 bilhões para a saúde e para a assistência social, o que é absolutamente insignificante, como é insignificante e insuficiente esse auxílio emergencial. Por isso, a articulação entre atribuições privativas, competências profissionais, valores e princípios do projeto ético-político é fundamental se elas estiverem associadas a essa perspectiva de um projeto societário anticapitalista. Porque sem isso, essas atribuições, essas competências, elas se tornam mera reiteração de atividades burocratizadas, tecnicizadas e sem sentido não só para nós enquanto profissionais, mas sem sentido também para a classe trabalhadora, que é com quem nós temos, de fato, que construir uma aliança de classes, porque dela que fazemos parte. Muito obrigada e desculpe se eu passei um pouquinho. Então, quero agradecer as contribuições. E foi, assim, muito bacana a intervenção das duas, porque elas se comunicaram, né? Sara inicia falando da perspectiva da questão do trabalhador, e Ivanete, ela finaliza trazendo para nós as condições técnicas e éticas para o trabalho e da assistência social nesse momento. Temos aqui uma pergunta relacionada à MP 927, né, que aí nós, enquanto conjunto, sabemos que essa MP ela vai trazer muitas perdas e muitas dificuldades para a classe trabalhadora, né? E aqui quero até pontuar algumas delas, que é a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, suspensão do contrato de trabalho por 4 meses, suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho,
e estabelece que os casos de contaminação pela Covid-19 não serão considerados doenças ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Eu gostaria que as professoras elas discutissem sobre esse momento, né, sobre essa PEC, o que ela traz, né, essa medida provisória, já que esse governo está governando por medida provisória, o que isso vai trazer de implicações na questão do trabalho dos profissionais, como todos, profissionais de saúde, profissionais que estão na linha de frente nesse momento, visto que ela estabelece várias contradições, né, várias questões que vêm retirar de nós os direitos que nós tínhamos amplamente conseguido por meio das nossas lutas sociais e conquistas sociais que a classe trabalhadora, ao longo desses anos todos, vem conquistado. Passo a palavra também agora para a conselheira Nara, que também vai fazer alguns comentários e fazer algumas perguntas para as palestrantes nesse momento. Bom dia. Deixa eu abrir aqui. Bom dia a todos, todas que estão conosco nessa manhã, inicialmente com algumas dificuldades aqui, mas a gente conseguindo, nesse grande momento desafiador, superar as nossas dificuldades aqui. Acho que você não falou da PEC, né, 95 também. Então, aí a Ângela até tinha mencionado também alguma consideração a respeito da revogação, né, que eu acho que é uma das bandeiras que a gente precisa empunhar nesse momento, da PEC de congelamento do investimento público aí por 20 anos, né? Que é outra questão, né, que acho que só reforça muito isso que a Ivanete falou mais ao final agora da fala dela, da questão do fundo público, né? Que o fundo público sendo veementemente tomado de assalto aí por todos e o poder público, né, fazendo esse papel aí de socorrer o tempo todo a economia, as empresas, né, o capital privado e sempre com muita dificuldade de disponibilizar o fundo realmente nessa perspectiva coletiva de socialização dessa riqueza que é produzida, né, coletivamente por toda a classe trabalhadora do nosso país e que no momento de ver o resultado disso, principalmente nesse momento de bastante dificuldades, né, a gente vendo aí mesmo essa questão do desemprego aumentando ainda mais e essa dificuldade toda de acessar mesmo esse valor emergencial irrisório aí, né? Então, essa luta que a gente precisa também para ampliar o acesso, garantir, na verdade, que esse benefício seja acessado, manter uma luta firme no sentido de que ele possa ser ampliado o valor, porque a gente sabe que esse valor não tem como e as pessoas vão ter que buscar formas de garantir a sua sobrevivência, né? E assim, a nível da saúde, é uma pauta que eu acho que é muito importante, que inclusive acho que hoje está sendo lançada uma campanha que é a questão da fila única dos leitos de UTI. Então, os estados, né, assumir e requisitar
da iniciativa privada os leitos de UTI. Então, acho que é uma outra pauta também importante, fora, lógico, né, eu acho que a gente, acho que é um momento, como toda a realidade, ela vem também, né, na sua contradição, eu acho que é um momento ímpar também da população perceber a necessidade do SUS, e eu acho que a gente pode sim sair ao final disso tudo com uma conquista grande, né, a nível da população compreender a importância do SUS e fortalecer a luta por um SUS cada vez mais universal, mais 100% público, né, e com qualidade, né. Um pouco nesse sentido que eu queria fazer algumas considerações iniciais. Agradecer muito a vocês, né, aceitarem o convite da gestão. Eu sou da atual gestão, vamos seguir agora nos próximos 3 anos e vamos, né, nos encontrar ainda em outros momentos. E agradecer muito a contribuição de vocês nessa manhã. Muito obrigada. Vamos seguindo, então. A gente passa a palavra para a professora Sara e logo após a professora Ivanete. 5 minutos para vocês comentarem acerca desses nossos questionamentos, né, e problematizações que a gente traz aqui para fortalecer esse momento. Bom, então vamos lá. O que eu dizia que a MP 927, me falem aí se está ok. Sim. Está indo? Então, okay. Então, a MP 927, ela, salvo erro, já teve o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal que cancelou essa impossibilidade de tratar a Covid como uma doença ocupacional. O pronunciamento do Supremo é que ela tem de ser considerada uma doença ocupacional, o que é absolutamente lógico, né? As pessoas estão na linha de frente do combate à pandemia, assistentes sociais, médicos, faxineiros, garis, entregadores de comida, de supermercado, entregadores de mercadorias em geral, enfermeiras, enfermeiros, médicos, psicólogos. Então, há uma gama enorme de pessoas que está se expondo por todos nós para que a gente possa fazer o isolamento social. Então, não tem mesmo nenhum sentido, só tem aquele sentido de ajuste fiscal, de reduzir os direitos do trabalho. Aí aproveita a impossibilidade de estarmos nas ruas, como a Iva, minha querida Iva, por isso chamo assim, a professora Ivanete, já mencionou. Com a impossibilidade de estarmos nas ruas e fazermos as nossas manifestações, manifestar o nosso desagrado contra essa política de extermínio, né? Ela se manifesta de várias formas. Agora, com a não priorização do atendimento ao Covid, mas se manifesta com assassinatos, né? Se manifesta pela fome, por morrer de fome. É uma política de extermínio de largo curso no Brasil e que, nesse momento, ela se torna muito aguda, muito aguda. Ela não é só crônica, ela é aguda também, né? E a MP 927, ela faz parte desse conjunto, como também o faz. E veja, é num momento de crise, mas é num momento em que a crise não estava tão forte. A emenda constitucional 95 de 2017, ela é uma emenda constitucional que já tirou da saúde, da educação, segundo os dados da Maria Lúcia Fatorelli, mais de R$1 trilhão. R$1 trilhão que, se tivesse se manifestado o Congresso, porque podia,
Aliás, não precisaria nem do Congresso. Constitucionalmente, o governo poderia dizer o seguinte: é um tempo de situação emergencial, podemos cancelar o contingenciamento e utilizar o recurso arrecadado para o Tesouro Nacional como fundo público da Emenda Constitucional 95. Mas não o faz. Por que não o faz? Porque a emenda, ela contingenciou quase mais do que, hoje já mais do que R$1 trilhão, e ela tem se prestado a quê? A alimentar o capital portador de juros, a alimentar o capital fictício, que é esse que é investido, que é esse que remunera os grandes proprietários de negócios, mas também os fundos de pensão, a previdência privada, por isso combatemos também a previdência privada, que remunera os investidores internacionais. Então, esse dinheiro todo existe, mas veja a crueldade, o sadismo. Não é isso, é uma política fascista. E uma política fascista não é estranha, como já nos lembrou o professor Zé Paulo Neto, lá no Capitalismo, Monopolista e Serviço Social. O Estado burguês contempla possibilidades de ação que vão desde o welfare state às políticas nazifascistas. No Brasil está em curso isto. Então, por que esse dinheiro não é acionado para salvar vidas? Esse dinheiro não é acionado para salvar vidas, ou da emenda constitucional. Aquele que já existe esse dinheiro, porque a emenda constitucional já retirou da saúde, da Seguridade Social, já retirou da educação. Por que não usa? Porque esse Estado é um Estado de classe, é um Estado burguês, com uma direção fascista nesse momento, e que não está preocupado em salvar vidas, está preocupado em garantir os lucros. Enquanto nós dizemos a vida acima dos lucros, eles dizem os lucros acima da vida de quem? Da classe trabalhadora. Por quê? Porque se pode dizimar com a inação de uma política que salve pessoas, como essa, liberar os recursos que estão contingenciados pela Emenda Constitucional 95. Por que se faz isso? Por que não se libera? Não se libera porque no modo de produção capitalista, há momentos em que há população sobrante. Há momentos que há população que já são desfuncionais à lógica do capital. É preciso que tenha sobrante sempre, para que baixe o valor da força de trabalho. Mas há momentos que os sobrantes são tantos que morrer 300, morrer 1 milhão, morrer 5 milhões, parece mesmo estar em absoluto acordo com a política do Estado, do capitalismo. Da política do Estado, que é a política dos burgueses, que é individualmente pode ter algum ou outro burguês que esteja contra essa política. Mas aí quero lembrar Marx. Quando tratamos do capitalismo, não tratamos das pessoas tomadas individualmente, mas as tratamos como posição de classe. Então, há sobrantes no Brasil, há sobrantes no mundo. Há gente que não só o Covid pode carrear o fundo público para, como está fazendo no mundo todo, para a burguesia, se tornar ainda mais rica e concentrada, mas há momentos em que esse extermínio pode ganhar a forma de uma doença, uma pandemia, e que vai fazer esse controle populacional. Isso é dramático, já vou terminar, isso é dramático, isso é atroz, isto é uma medida fascista da vida. Eliminar os diferentes, eliminar os outros, eliminar aqueles que não sejam adequados ao modo de produção num determinado tempo do seu desenvolvimento. Obrigada. Esqueci de falar sobre o teletrabalho, que eu queria falar, mas porque me entusiasmei com a tua questão aqui da 95, mas agradeço, obrigada.
Então, olha, é muito importante essas questões que foram colocadas, porque elas nos permitem retomar uma ideia que a gente, né, eu, Sara e outras pessoas que fazemos análise aí do fundo público, das políticas sociais, que a gente vem afirmando, que o que a gente chama de ajuste fiscal, na verdade, ele tem sido um ajuste fiscal permanente. Então, essas medidas que vocês sinalizaram aqui, elas, na verdade, se somam a outras medidas que fazem parte desse ajuste fiscal permanente. Não dá para a gente entendê-las também dissociada daquilo que das medidas que foram tomadas antes também, mas que foram agudizadas ainda mais depois do golpe de 2016. Então, há que entender a emenda constitucional 927, e eu colocaria junto com ela também a 936, porque elas estão num pacote que, na verdade, se soma à lei que foi aprovada ainda no governo Temer da terceirização, que possibilita terceirizar as atividades fins, não só as atividades meio. Isso já vem precarizando as relações de trabalho, né? Já teve um aumento de mais de 1,5% de contratos que antes eram, que foram terceirizados, né, por meio dessa lei. Não podemos deixar de sinalizar também isso que você colocou, que foi a emenda constitucional 95, que faz parte desse pacote, que estabelece um teto de gasto para todas as políticas sociais, para todos os gastos sociais não obrigatórios, mas deixa de fora o pagamento dos juros e amortizações da dívida. Então, é importante que a gente lembre isso todo o tempo. Quem tem supressão de recursos são as medidas, as políticas sociais, os direitos sociais. Mas o pagamento, a transferência de fundo público para bancos segue sendo feito por meio do pagamento dos juros e amortizações da dívida pública, que não são só os bancos que detêm os títulos da dívida. Por exemplo, os fundos privados de seguro, né? A Sara lembra muito bem, isso não é previdência, isso é seguro. Os fundos privados, né, de seguros sociais, que nem são sociais, que é previdência privada, estão entre os maiores detentores dos títulos da dívida, né? Então, continuam sendo alimentados. É a privatização da Previdência, é a transferência de fundo público da Previdência Social para seguro privado, né? Também não podemos deixar de colocar nesse pacote de ajuste fiscal permanente a contra-reforma trabalhista e a contra-reforma da Previdência. Ambas, a contra-reforma trabalhista, da Previdência, emenda constitucional 95, a terceirização, já era um pacote que nós já temos sofrido seus efeitos antes da pandemia. A pandemia, ela vem aprofundar ainda mais esse ajuste fiscal permanente, e as emendas constitucionais 927 e 936, elas aprofundam a precarização e a flexibilização das relações de trabalho. Então, elas possibilitam a redução de salários, elas possibilitam a demissão, elas possibilitam que o Estado assuma parte dos salários para algumas categorias e algumas empresas. Emergencial, que, vamos lembrar, era uma proposta de 200, foi ampliado para 600, mas que várias categorias, vários segmentos ficaram de fora, foram ampliados também pelo Legislativo e não por meio do governo, que vai restringindo o acesso por meio da burocratização para o acesso a esse benefício, que até o momento vem muitas pressões para que esse recurso não só seja ampliado em termos de valor, mas também em número de pessoas e também em termos de meses, e isso o governo vem resistindo, né? Vamos ver se ele vai ceder às pressões. Então, nós temos aí um conjunto de medidas, e aí a Sara está certa, o STF suprimiu os 2 artigos, eu não me lembro agora exatamente o número, mas suprimiu os 2 artigos que estabeleciam os critérios para considerar a Covid como doença ocupacional. Então, só para vocês terem uma ideia, nesse conjunto aí de ajustes fiscais permanentes, que a gente vem fazendo referência e algumas análises, a Seguridade Social, eu não tenho dado ainda de 2019, eu tenho que atualizar, mas eu não tive tempo. Mas só entre 2016 e 2018, ou seja, em 3 anos,
com emenda constitucional 95 e mais ampliação de subtração de 30% de recursos do orçamento da Seguridade pela DRU, né, que foi ampliada de 20% para 30% ainda no governo Dilma, e foi ampliada em termos de tempo, só a emenda constitucional 95 e a DRU já reduziram o orçamento da Seguridade Social em quase 3% em 3 anos. Isso significa menos 10% de orçamento para a saúde entre 2016 e 2018, reduziu em 10% o orçamento da saúde, reduziu em 3,4% o orçamento da assistência e reduziu em 0,5% o orçamento da Previdência. Lembrando que as despesas da Previdência são obrigatórias. E da assistência só reduziu só 3,3%, porque o BPC é uma despesa obrigatória constitucional. Quando a gente retira o BPC, a redução de salário, a redução de orçamento para assistência social, para o SUAS, para os serviços socioassistenciais que são implementados pelo SUAS, é de mais de 40%. Quando a gente compara o orçamento previsto para 2020 do SUAS sem o BPC, ele corresponde apenas a 54% daquilo que foi executado em 2012. Vejam, em 8 anos, o SUAS perdeu quase 50% dos recursos. Então, como assegurar os serviços assistenciais? Como assegurar a contratação de trabalhadores nos CRAs com estabilidade, com contrato de trabalho, nesse conjunto de reformas que possibilita que sejam todos contratos temporários, todos contratos precarizados, todos os contratos têm acesso a direitos como seguro-desemprego, como 13º, como, enfim, todos esses. Então, nós temos aí uma condição, não é que a gente seja pessimista, mas a gente tem que ser realista. E a realidade nos mostra que, de fato, a nossa condição e possibilidade de reverter esse quadro só se dará com a revogação imediata da emenda constitucional, porque ela segue firme, ela só durante a pandemia, que foi aprovado esses 120 bilhões, mas veja, foi aprovado 120 bilhões e o governo vai economizar 130 bilhões com o congelamento dos salários e das progressões dos servidores públicos, que ele diz que vai vetar, né? A proposta era o congelamento, não é só de salário, as pessoas não falam da progressão, as pessoas não falam da não realização de concurso público, de tudo que significa perda de direitos para os servidores públicos, que são os que estão aí atuando nas políticas sociais, que têm salário e que possibilita continuar remunerando aqueles trabalhadores, né, tipo trabalhadores que fazem parte, né, de atividades que tiveram que ser suspensas, como as empregadas domésticas, como entregadores, como, enfim. Então, nós temos aí um conjunto de medidas que na minha avaliação, tem 2 direções para finalizar. Uma é de aprofundar, agudizar o ultraneoliberalismo, um neoliberalismo que já vinha sendo implementado e que este governo, com o apoio do legislativo e da burguesia, sobretudo do capital financeiro, mas também industrial e dos grandes capitais, nada expressa mais isso do que aquela marcha de empresariados com Bolsonaro, que foi o STF, para pressionar a volta, né, a flexibilização do isolamento. Então, nós temos um ultraneoliberalismo e um fascismo que significa colocar a classe trabalhadora, como Marx dizia, livres como pássaro, para serem explorados e submetidos à exploração do capital. Maravilhosa a fala, tanto da Ivonete como também da professora Sara, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo está finalizando. Nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro fazendo esse debate, fazendo essas discussões, essas reflexões, e não iríamos nos cansar. Eu quero agora, né, pedir que as nossas palestrantes, elas façam as suas considerações finais. Nós vamos ter 1 minuto para essas considerações finais. Logo após, nós vamos ter a posse, né, da nova gestão, uma posse simbólica, porque nesse momento a gente não pode ter a posse com todas e todos conselheiros, né? Mas vamos ter aqui nessa live ainda a posse, tá? E eu quero agora passar a palavra, né, devolver a palavra para as palestrantes, a professora Sara, para sua consideração final. E, professora,
falar do teletrabalho, hein? Não esquecer. Isso é de fundamental importância nesse momento, né? O teletrabalho para nós, assistentes sociais, como que fica, né? E também a professora Ivonete, tá? A professora Sara pode iniciar. Então, 1 minuto. Estão me ouvindo? Sim, eu vou te dar mais um pouco, vou te dar uns 3 minutos aí para você falar um pouco do teletrabalho. Então, a primeira coisa que eu queria dizer, rapidamente, tem uma indagação da Nara. Nara, parece que ontem todos os governadores foram ao Supremo contra a fila única, certo? Então, aquela história que eles vão utilizar dos leitos, eles não vão utilizar se apropriando dos leitos, eles só vão se utilizar pagando, porque eles representam os capitais dos seus estados também, né? E o capital da saúde. Então, os governadores estão contra, porque foi uma das questões que você levantou e eu esqueci de minimamente falar sobre ela, tá bem? Então, a coisa é mais feia, a fila única na UTI só tem onde os governadores compram as vagas na UTI do capital privado. O que fizeram na Espanha? Na Espanha, todos os hospitais foram declarados de interesse público e foram tomados pelo Estado para serem postos a serviço do combate do Covid. Aqui não. Nem fila única eles querem. Foram ao STF contra a fila única na UTI. Por quê? Porque é escolha mesmo. Bom, sobre o teletrabalho. O teletrabalho tem nos deixado enormemente cansados, né? Todo mundo com quem eu converso que está com teletrabalho em reunião, nas próprias lives, que a gente faria palestras hoje, né? Presencial, que podiam até ser retransmitidas e tal. Mas, dada a impossibilidade, nós estamos fazendo todas as nossas atividades possíveis por teletrabalho. Eu não tenho dúvidas que o teletrabalho vai ser depois do Covid, um novo momento de reorganização dos processos de trabalho dos trabalhadores pelo mundo. Então, naqueles espaços que tiver alguma resistência e aqueles que forem impossíveis de serem convertidos em teletrabalho, continuarão a ser trabalho presencial, mas todos os espaços que tiverem uma possibilidade, será a forma do capital ao remodelar o processo de trabalho, de potencializar os lucros pela extração de mais valor. Então, é muito preocupante, por quê? Porque aquilo que estava difícil pela resistência da classe trabalhadora pelo mundo de ser implementado, teve de ser agora por conta do Covid-19. Vocês veem, não sei se concordam, mas no meu argumento eu tenho insistido muito numa hipótese. Covid-19 é ruim para a classe trabalhadora. Para a burguesia, ele chega a ser um potencializador de várias formas, de reestruturação do processo produtivo, de transferência do fundo público e de redução de direitos, de privatização das estatais, porque o Guedes já fez o projeto de redefinição do Estado brasileiro, e aqui no Rio de Janeiro também tem um projeto de desestatização, e não é só o Guedes e o governador do Rio de Janeiro, provavelmente isso está em curso em todos os estados do país. Por fim, a gente vai pontuando coisas, né? Depois a gente tem que, nós todos, como tarefa de pesquisa e tal, nos aprofundarmos sobre o que vem após esse período, né? Nas políticas sociais, no Estado, no movimento do modo de produção. Eu, por fim, queria dizer, se vocês me permitirem, 2 coisas. Qual que é a tarefa da classe trabalhadora e, especialmente porque estamos conversando entre assistentes sociais, nossa, de agora, salvar vidas. Não pode ter para ninguém da classe trabalhadora outra tarefa mais importante do que essa. E isso, inclusive, põe constrangimentos para os trabalhadores e as trabalhadoras, e inclusive as assistentes sociais,
de realizarem coisas que não estão no âmbito das suas atribuições profissionais, não é? O desespero, a falta de gente para fazer os trabalhos e a nossa solidariedade, que é a maior do que tudo, especialmente daquelas pessoas que estão na linha de frente. Eu não estou com a pesquisa, né? Mas não estou na linha de frente atendendo todo dia no hospital, na política de saúde, na política do SUS, na política previdenciária, né? É salvar vidas. Então, a solidariedade agora, e por que ela vai se realizar mesmo intraclasse? Porque nós não podemos esperar a solidariedade da burguesia e do seu Estado. Nós podemos pressionar, e os nossos instrumentos de pressão hoje estão mitigados, estão reduzidos. E a segunda questão é que, para a burguesia, os lucros em primeiro lugar, e para o Estado da burguesia, os lucros em primeiro lugar, principalmente numa configuração com um governo neofascista como é esse que está governando o Brasil. Nós não podemos ter dúvidas, veio do Estado, veio da burguesia, veio deste governo, somos contra, por quê? Porque os projetos que estão em curso no Congresso, nenhum traz ganhos para a classe trabalhadora. E quando se consegue empurrar um recurso emergencial de R$200 para R$600, que ainda seria insuficiente, a nossa proposta era, nossa da classe trabalhadora, das assistências sociais, era pelo menos um salário mínimo, já de muito tempo, né, que nós estamos falando que nenhum benefício assistencial pode estar abaixo do salário mínimo. O Estado, no âmbito da sua implementação, faz aquilo que ele não pôde impedir de ocorrer. Então, não pôde impedir que fosse aumentado para 600, mas impede pela burocracia, pela dificuldade que põe que as pessoas acessem os 600. É nesse sentido, então, que eu digo, fiquemos atentas, porque a vida acima dos lucros é a nossa política, não é a política nem da burguesia, nem do seu Estado e nem do seu governo. Ao contrário, este governo tem uma política genocida, de morte, de extermínio da classe trabalhadora. A última frase. Eu comecei meio atrapalhada, meio nervosa, e esqueci de fazer a primeira coisa que deveria, de mandar. A Iva é mais organizada, fez isso no começo, e eu gostaria de agora, no fim, mesmo com toda a tristeza, mesmo com toda a dificuldade, mesmo, como disse o poeta, que esta noite seja muito escura, que os dias sejam cinzas. Meu abraço de parabéns por estarmos ainda com toda essa dificuldade, permanentemente querendo discutir, não discutir para ter currículo, mas discutir, como disse Marx, para mudar a vida. É essa a nossa tarefa, é essa a nossa tarefa como categoria, é essa a nossa tarefa como pesquisadoras na universidade. Um abraço grande, e especialmente mesmo para todos os que estão na linha de frente. Me emociono por falar nisso, o sentido de coragem, de solidariedade, de cumprimento do trabalho de vocês é algo que está ensinando largamente a classe trabalhadora brasileira e mundial, porque em muitos países nós vemos essa dedicação que é no limite do risco, porque as pessoas não têm os EPIs, como a Iva disse. Então, ao CRES, a gestão que acaba, a gestão que inicia, e a todas as assistentes sociais que nos ouvem, aquelas que nos ouvirão, um abraço muito carinhoso e um obrigado retumbante para quem está salvando vidas nesse momento. Obrigada. Muito obrigada, professora Sara Granman, que brilhantemente nos trouxe várias reflexões e principalmente inquietações. Sairemos daqui instigado a estudar mais, estudar todos os dias essa conjuntura e também o que podemos
construir, porque, como bem falou você, Sara, a nossa política é a vida acima dos lucros. Passa a palavra agora à professora Ivanete. Então, gente, estamos chegando aqui ao final dessa live, uma live super importante, né, com debates tão imprescindíveis, né, para os assistentes sociais, mas não só, né, eu acho que a gente trata nesses debates de questões que dizem respeito a todas as profissões e todos os trabalhadores e trabalhadoras, né, e essa a gente tem que reconhecer aí, no âmbito do serviço social, a importância da produção do conhecimento que o serviço social vem construindo nos últimos 40 anos, né, na linha com essa bússola do nosso projeto ético-político e assentado naquela que é a única perspectiva que nos possibilita ter essa análise de totalidade, de inserir a nossa profissão no conjunto, né, do trabalho, da classe trabalhadora, que é a perspectiva marxista, marxiana, de Marx, e depois da tradição marxista. Então, eu acho que é muito importante que a gente reafirme e reforce isso sempre, porque hoje em dia tem muitas disputas no âmbito do serviço social para que a gente retroceda no tempo, para que a gente volte a antes da década de 70, tem assistentes sociais aí se somando ao negacionismo, se somando ao obscurantismo, infelizmente tem assistentes sociais que votaram e que defendem esse governo, tem assistentes sociais voltando a defender o trabalho confessional no âmbito do serviço social, então eu acho que é muito importante todos os nossos debates, todas as nossas lives, toda a nossa militância cotidiana para reafirmar o serviço social como profissão técnico-científica, profissão que tem um trabalho diário e cotidiano junto, né, à classe trabalhadora, mas uma profissão que vem produzindo muita reflexão crítica da melhor qualidade em todos os temas e em todas as áreas, né? Então, acho que é muito importante, e eu não digo só a produção de conhecimento de quem está na universidade, a produção de conhecimento dos trabalhadores e trabalhadoras de assistentes sociais que estão ali cotidianamente e que apresentam reflexões, dados sobre o trabalho profissional, sobre os usuários, e que é muito importante que a gente transforme isso em elementos de reflexão crítica. Então, saudar a nossa profissão por essa coragem, por essa ousadia de se transformar e se reconstruir cotidianamente numa perspectiva crítica, eu queria finalizar com isso. Mas queria também finalizar com uma questão, né, que em função do teletrabalho, dizer que salvar vidas é o mais importante, mas salvar vidas significa salvar também os trabalhadores e trabalhadoras que estão salvando vidas. Então, é fundamental que assistentes sociais, que os profissionais de saúde, nós somos profissionais da saúde, mas também os assistentes sociais que estão nos CRAS, que eles também tenham suas vidas salvas, que eles também tenham asseguradas condições de trabalho para que possam trabalhar em segurança, para que a gente, de fato, não se lance isoladamente, individualmente, como um salvador da pátria, e isso a gente se expõe e causa também a insegurança para a gente e para os outros. Então, salvar vidas, primeiro, mantendo isolamento, fique em casa quem puder ficar. Segundo, garantindo condições de trabalho com segurança para aqueles que precisam trabalhar, aqueles que precisam sair de casa para trabalhar. O teletrabalho não está regulamentado pelo Cefes, mas tem várias orientações. O Cefes abriu uma parte no site só sobre o trabalho de assistentes sociais nessa pandemia, com várias orientações, várias resoluções. É muito importante que todos os assistentes sociais leiam, se informem, para que tenham, de fato, orientações de como proceder à realização do trabalho, onde ele precisa ser feito, onde ele precisa ser realizado, e onde pode ser reorganizado. É nisso que a gente tem que investir para que esses trabalhadores se protejam. E, por fim, dizer para quem, acho que talvez muitos de vocês já viram, o CRES de São Paulo também soltou um documento muito importante que está no site do CRES São Paulo, respondendo a várias demandas de assistentes sociais que têm que trabalhar nesse momento. Então, pedindo o CRES, então o CRES pegou o CRES de São Paulo pegou todas essas demandas, essas dúvidas, e transformou num documento de respostas orientadores. Então, muito importante, eu acho que para quem
tem que trabalhar, quem está aí na chamada linha de frente, é um documento orientador, além dos que estão no site do Cefez. E finalizar agradecendo ao CRES Goiás, né, muita saudade da região Centro-Oeste, já tem 2 anos que eu saí de Brasília, um CRES onde eu sempre tive várias vezes, muitas amigas, muitas pessoas queridas em Goiânia. Então, dizer que eu estou com muita saudade da nossa região, fiquei muito feliz com o convite, te agradeço muito, Ângela, e a toda a gestão do CRES que está saindo, desejar aí muita força para a gestão do CRES que está entrando, porque é um momento difícil no conjunto e fora dele, então vamos precisar de todo mundo, né, como diz a canção. Então, contem comigo. E também queria aproveitar, né, as pessoas que estão aqui, tem muitas lives acontecendo, convidar para que participem de todas, o máximo que puder, mas me permitir fazer aqui uma pequena pub de 2 lives hoje, não, de algumas lives, de 3 importantes. Posso, Ângela? Hoje à tarde, 16 horas, uma live que eu vou estar com a professora Ana Elizabeth Mota, na Esquerda Online. Hoje à noite, no CRES Bahia, também uma live organizada pelo CRES. Amanhã à noite, no CRES Rio Grande do Norte. E, claro, no dia 15, a maravilhosa programação do Cefez, que terá uma live com a professora Elaine, com e outras pessoas, enfim, que vão estar, a Roseli, enfim, são várias, eu até esqueci aqui, a Kelly de São Paulo, enfim, muito importante. Mas o que eu queria sinalizar da live de hoje à tarde é que, além de mim e da professora Beth, nós teremos com 2 assistentes sociais, uma que trabalha na saúde, outra que trabalha na assistência social, uma do Rio e outra de São Paulo, para discutir, dar continuidade a esse debate que nós estamos fazendo aqui, que é das dificuldades, dos desafios e do nosso trabalho cotidiano. Então, quem tiver interesse e possibilidade, encontro com vocês hoje à tarde. E, mais uma vez, muito obrigada, CRES Goiás, pelo convite. Abraço a todos que estão aqui. Nós aqui agradecemos esse momento tão importante, né, de grandes reflexões sobre o nosso exercício profissional, sobre o nosso projeto ético-político profissional, sobre as liberdades democráticas, que, como bem falou a professora Ivanete, é uma bandeira de luta, né, de toda a categoria, de todos nós, assistentes sociais, a lutar pela liberdade democrática em nosso país, né? E as atribuições do assistente social em tempos de pandemia, que é esse momento que, com certeza, segundo cientistas, estudiosos da área, não será um momento que vai passar tão rápido, né? Seguindo agora, eu quero agradecer muito mesmo a participação da professora Sara e da professora Ivanete, e dizer que vocês são muito especiais para nós. Professora Ivanete, estou esperando você para nós irmos a Pirinópolis, porque eu sei que você gosta muito daquela cidade, viu? Muito bom estar com vocês. Esperando vocês aqui também para passear no nosso Goiás, tá? Logo, logo. Iremos. Vamos sair desse momento tão difícil e, com certeza, a gente vai, aos poucos, retomar a nossa vida, né? Não da mesma forma, né? Mas com cuidados, com uma estrutura e uma rede de solidariedade, que é isso que nós temos que ter, né? E com uma outra estrutura de sociedade. Lembrando que esse é o nosso projeto político, não dessa burguesia que aí está, né? Muito obrigada a vocês, viu? Muito obrigada mesmo. Gratidão é o que eu tenho por vocês, tá? Por esse momento de grandes aprendizados. Muito obrigada. Seguindo agora, né, nós vamos fazer uma live bem rápida aqui, que seria a posse da nova gestão, né? É uma transição da nova direção eleita para o triênio 2020-2023, gestão resistir e avançar na luta. Quero aqui dizer da minha alegria por estar finalizando
a gestão Lutar Sempre, Temer Jamais, triênio 2017-2020. Falar da importância que foi ter assumido este compromisso com a categoria de assistentes sociais e estudantes de serviço social. E finalizando essa gestão do Conselho Regional de Serviço Social, 19ª Região, juntamente com as conselheiras vice-presidente Heloísa Alves Ribeiro, primeira secretária Vanessa Batista Melo, segunda secretária Tereza Araújo, primeira tesoureira Nara Costa, segunda tesoureira Maria Ciurinha, membros do Conselho Fiscal Tereza Cristina Fávaro, Cátia Regina Neres, Fátima de Jesus Bento e conselheiro suplente Geiso Rodrigues, a quem eu estendo meus sinceros agradecimentos por terem estado comigo nessa empreitada. Além de agradecer a todas e todos trabalhadores e trabalhadoras que compõem esse regional, assistentes sociais que são da coordenação executiva e agentes fiscais, as trabalhadoras do setor financeiro, da inscrição, da recepção, e os que trabalham nas assessorias de comunicação, assessoria jurídica e contábil, bem como a todos os profissionais de base, integrantes das comissões e dos NUCREs, a minha mais sincera gratidão. Essa gestão teve como proposta reafirmar seu compromisso ético-político-profissional com a categoria, refletindo sobre o trabalho e do assistente social nos diversos espaços socioocupacionais, conseguindo, inclusive, fortalecer e ampliar o exercício profissional de fiscalização, com a contratação de mais uma assistente social, agente fiscal, por meio de concurso público, que não só fortaleceu a ação principal do CRES, que é a fiscalização, mas também recompôs o quadro efetivo dessa regional, considerado por nós uma conquista nessa gestão. Além de revisar o plano de cargos, carreira e remuneração, PCCR, que contribui para o fortalecimento das e dos trabalhadores. O marco, que foi a reativação dos NUCREs, que são os núcleos de base, reafirmando a política de interiorização do conjunto Cefes-CREs, que contribui com o fortalecimento e a visibilidade profissional, o processo de consolidação do projeto ético-político profissional do serviço social, a minha mais sincera gratidão pela experiência e aprendizado com todos e todas vocês. E, por fim, atendendo os anseios antigos da categoria, foi criado, por meio da Comissão de Trabalho e Formação Profissional, o curso de extensão Educação Permanente, tendo parcerias das seguintes entidades representativas da profissão: a ABEPS, Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa e Serviço Social, Conselho Federal de Serviço Social e Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social, ENESO, Cefes, além das instituições formadoras, como a Universidade Federal de Goiás, UFG, Universidade Federal de Mato Grosso, UFMS, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, e Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, com quem nós abrilhantamos o curso de extensão que tem como objetivo possibilitar e fortalecer a educação permanente das e dos assistentes sociais e estudantes de serviço social, no sentido de contribuir na qualificação profissional, nas produções que são demandadas no cotidiano do trabalho e na análise crítica da realidade social que nos confronta em tempos ofensivos do capital. Vale ressaltar que o relatório de gestão está sendo elaborado e será repassado para a nova gestão, bem como estará logo mais disponibilizado na página do CRES para que todos e todas tenham acesso a ele.
E assim, externo minha gratidão pelo aprendizado junto ao conjunto Cefes-Cres, pelas construções coletivas, que foi e é uma expressão de resistência, de luta e de compromisso com a classe trabalhadora. Muito boa essa experiência, foi gratificante. Estou saindo dessa gestão com a contribuição maior, como um ser melhor, como uma constituição de uma classe trabalhadora que tende a permanecer firme, né? E agora eu quero passar a gestão, né, nesse ato solene aqui, a nossa conselheira Nara Costa, que vai assinar, né, a ata de posse de forma simbólica. Essa ata já foi assinada pelos demais participantes da nova gestão e será de extrema importância a continuidade e o avanço dos trabalhos aqui prestado para toda a categoria do Estado de Goiás. Muito obrigada a todos vocês por estarem juntos. Lembrando que o CRES é cada um e cada uma de vocês. Um abraço a você, Nara, e estendo a vocês que essa nova gestão seja uma gestão de grandes avanços e que a luta continue entre nós. Bom, a gente tinha pensado, né, todo um outro formato aqui, que infelizmente a gente não tivemos que fazer esses ajustes aqui. Então, assim, vou, nesse momento, fazer aqui o ato simbólico da posse, né, assim, de a gente assumir, enquanto gestão colegiada, esse triênio, agora de 2020 a 2023, a chapa resistir e avançar na luta. E vou aqui também, então, apresentar, né? É lógico que muitas de vocês já tiveram, né, no momento da eleição, no momento da votação, o acesso ao nosso material, a nossa carta-programa, seja de modo físico, seja de modo virtual, né, por correspondências que o CRES mandou e pelas redes sociais. Então, nesse momento, de uma forma coletiva, eu, em nome, né, de todo esse colegiado que assume agora esse triênio, Tereza dos Santos Araújo, na vice-presidência, Catarina Cali, na verdade tem um erro aqui, a Bianca, que é a primeira secretária, a Bianca com Barbosa de Carvalho, segunda secretária, Catarina Cali Pereira dos Santos, primeira tesoureira, Ida Teixeira de Assunção, Kátia Regina Neres, na segunda tesouraria, o Conselho Fiscal é a Maria Conceição Sarmento Padial, Fátima de Jesus, que mantém, né, também, a Tereza também é dessa gestão, que passa para essa gestão que assume agora, a Kátia Regina também, Fátima de Jesus Martins Bento. Então, somos 4 da atual gestão que permanece, né, para a gente, com certeza, seguir e, lógico, que avançar num momento de bastante crise é muito difícil. Eu acho que, mais do que nunca, a palavra resistir vai ser a nossa ordem do dia, né?
Seguindo aqui a Laurita de Queiroz, Bom Despacho, que é a terceira vogal do Conselho Fiscal. E os suplentes, a assistente social Luzinete Rezende da Encarnação, Paula Oliveira da Silva, Maria Isabel da Silva Fernandes, Igor Gabriel Santos Alves, a quinta suplente Daniela Aparecida Ferreira Marchetti, sexto suplente Luzenildo Petronílio da Costa, sétima Laura Leni Paranaguá, oitava suplente Gabriela Batista dos Santos e a última conselheira compôs esse colegiado, Lúcia Abadia de Carvalho Queiroz. Então, assim, a gente, diante desse momento que tivemos que readaptar aqui, a gente vai fazer uma programação, tivemos aqui, né, conversando e acertando, ainda na semana que segue, faremos um novo momento, uma live, onde, né, vamos tentar entrar todo mundo ao vivo, tanto a gestão que está assumindo hoje aqui, simbolicamente, e os membros da gestão anterior, né, e também com os representantes dos NUCRES, que também entrariam hoje, e acabou, a gente não conseguiu fazer, e então, em breve, a gente entra com uma live para a gente fazer aí um pouco com mais cuidado e mais detalhes, a apresentação do que a gente está se colocando e se propondo a construir nesses 3 anos, né? Agradecer também, lógico, por toda a caminhada que tivemos nesses 3 anos que se passaram, que também, né, permanentemente, como as palestrantes relataram, nesse momento se agudizam os problemas, né, se tornam de uma forma mais aguda, mas de uma forma permanente, a gente sempre fazendo esse embate e esse processo de fortalecimento da nossa organização enquanto categoria, enquanto classe trabalhadora, né, aliada a todos os movimentos, né, que tem uma perspectiva de mudança de um modelo de sociedade, essa luta conjunta histórica e mundial, né, que é feita no sentido da gente construir uma sociedade realmente mais fraterna, uma sociedade que garanta as condições de vida e de felicidade mesmo também, né, porque eu acho que a gente precisa construir um mundo onde a gente realmente consiga desenvolver todas as nossas potencialidades enquanto ser humano, assumindo o nosso papel enquanto ser social nessa construção. E, enfim, agradecer a Ana Ângela por essa caminhada coletiva, né, que a gente trilhou, e com certeza continuaremos trilhando. A Ana Ângela tem compromissos com o CRES, ela, além de ser deverá multiplicar, e aí agora nós vamos ter que pensar todo esse formato, né, nesse novo momento, mas a Ana Ângela, ela fez o curso de capacitação do Ética em Movimento, né, para a gente fazer a multiplicação desse projeto grande e importante que o Conjunto Cefes-Cres já vem construindo há muitos anos, e a gente vai ter que fazer uma nova remodelagem aí, mas com certeza ela tem, além desse compromisso, lógico,
de estar conosco, levando e tocando adiante as pautas, né, que essa categoria vem construindo, seja na área de atuação dela, que é a Previdência, seja, lógico, no conjunto das lutas que a gente deverá, e agora mais do que nunca, né, diante de todo o cenário que a gente está aí, fortalecer ainda mais para a gente seguir nessa caminhada coletiva da categoria. Agradecer também, nesse caso, da nossa composição dessa nova gestão, a todos os profissionais que somaram na nossa construção da Carta-Programa, né, na pessoa da Almari, da Darcy, que estiveram desde o momento inicial junto conosco, e a Valderez, professora Valderez, a professora Carmen Paro, que nos apoiou e acolheu em vários momentos, né, de reuniões da chapa, enfim, e todos os que a Sandra, a professora Sandra, que esteve conosco também, bem próxima, né, também contribuindo com as discussões e os debates, organizando, né, um debate entre a chapa e os alunos da PUC, os estudantes, enfim, agradecer, mas mais até do que agradecer, porque eu sei que é o compromisso, né, histórico que cada um e cada uma tem, chamar e dizer para que todos que puderam no processo aproximar mais desse momento e que a gente possa estar nesses 3 anos contando como diz, o CRES não é só essa gestão, né? Não são só os 18 membros ou esses outros nomes que estão próximos da gente enquanto um colegiado, mas é cada um e cada uma. Então, assim, nesse momento é lógico que a gente tem essa dificuldade de estar junto fisicamente, mas o CRES tem um papel importante no sentido de garantir, e junto com outras entidades, lutar para que os profissionais, né, diante de tudo que a gente viu agora pela manhã nos debates e nos desafios que estão postos para o trabalho, né, a questão principalmente para quem está na linha de frente, a gente sabe que são muitas demandas, mas dizer que precisamos cada vez estarmos mais juntos. Então, assim, que a gente possa se estreitar mais essas relações, que cada trabalhador e trabalhadora, né, do serviço social, que nesse momento se vê em situações, a gente mesmo, né, Ana Ângela, no trabalho dela, também no início teve bastante dificuldade, hoje está fazendo muito teletrabalho, eu no meu trabalho não tenho como fazer o teletrabalho, mas assim, garantindo que possa ter esse revezamento, tentar minimamente fazer a exposição, né, lógico, salvaguardando aí que as condições de atendimento da população sejam garantidas, né, enfim, é bastante desafiante esse momento, mas que a gente possa, sim, construir e caminhar numa perspectiva coletiva e garantindo o processo histórico de um projeto ético, né, profissional, que a gente avance nesse momento na defesa do que são as pautas da categoria, não só para a categoria, mas para a sociedade brasileira. E agradecer, né, a CUT
por sediar aqui esse espaço, por ceder esse espaço para que a gente pudesse, nesse momento, fazer essa transmissão, né? E não só por esse momento, mas a CUT é sempre uma parceira de muito tempo e continuaremos, né, juntos também nessa caminhada. Agradecer a todos, né, a Ângela agradeceu, e eu também me sinto, enquanto gestão também que está finalizando, mas aqui inicia, agradecer a cada trabalhador do CRES pelo empenho, pela dedicação, uma turminha nova que chegou e já pegou a coisa assim, né, uma quase xará, a Nara, a Gabriele e a Thaís, que está conosco, né, e pegou assim também um momento bastante, logo de início, assim, a gente fazendo toda uma campanha, o processo eleitoral em curso, então, assim, agradecer e dizer que a gente conta com o permanente e compromisso de cada um e cada uma nesse processo. Eu acho que por agora é isso, e a gente logo já deve disparar também aí, assim que a gente organizar esse outro momento onde cada um vai poder se apresentar e dialogar com a categoria logo para a semana que vem, até a gente organizar bem para a gente não ter tantos problemas nessa transmissão. E agradecer mesmo a todos os que estão nos acompanhando até o momento, agradecer pela compreensão, a gente viu aqui algumas manifestações no grupo, né, sempre um pessoal muito alegre, muito para cima, que não deixa a peteca cair, e essa eu acho que é a grande marca mesmo nossa do serviço social, que a gente consiga manter essa alegria e essa leveza e levar, né, a luta dessa forma, né? Lógico, com os desafios que a gente precisa enfrentar, mas sem perder essa alegria e essa ternura, né? Por que não dizer e parafrasear aí o nosso Che Guevara, né? Sem perder a ternura. Um grande abraço e muito obrigada, tá? Não sei, Angela. E aí a gente já encerra por aqui hoje e agradecendo mais uma vez pela presença e participação de todos.